Salve, meu povo daqui do Brasil! Ou seria de outro lugar? Não tem outro lugar. Tem um assunto interessante hoje que eu quero falar com vocês. Está acontecendo muita coisa no mundo inteiro aí, muita coisa. Mas vamos falar de matriz energética. Muita gente hoje está buscando as matrizes energéticas, carro hidráulico, carro a álcool, carro a gasolina, carro a vapor, carro isso, carro daquilo. É muito interessante. Eu gosto muito desse assunto porque muita gente entra em parafuso sem saber como é que funciona. Eu quero que vocês saibam que não há possibilidade de uma matriz energética gerar tanta energia que sobre essa energia. Isso vai contra a lei da física. Mesmo que você tenha uma energia atômica, ela vai ter que ter um elemento para gerar energia e que essa energia uma hora vai acabar, correto? É isso aí. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que me perturbou a semana inteira. Um amigo me perguntou o que aconteceu com aquele cara que fabricou o carro a água, carro movido a água. Primeiro ponto, pessoas que disseram que fabricaram carros dessa natureza, eles até foram indiciados por uma certa fraude. Isso é mentira. Isso lá na década de 80. Mas em 1988, um brasileiro disse ter encontrado a solução para que o carro pudesse funcionar a água. 88, qual é o conhecimento disso? Pouca coisa. Vamos lá. Como é que funciona? Um carro a água, não há possibilidade de um carro ter combustão a água. Até uma outra pessoa tentou um outro tipo de locomoção no carro, um automovimento, que daria ao carro o automóvel. Não há possibilidade de você fazer isso sem que tenha uma matriz energética maior do que a energia que ele vai consumir. Você gera uma energia e a energia gerada vai ser menor do que a consumida. É por isso que você utiliza o petróleo com o combustível o fóssil, a gasolina. Mas vamos voltar à água. Qual a possibilidade? Não há possibilidade. Você teria que quebrar molécula de hidrogênio, a molécula de água. Aliás, quebrar molécula de hidrogênio não, quebrar molécula de água. Você quebra a molécula de água para produzir o hidrogênio. Libera o oxigênio no meio e utiliza o oxigênio, o hidrogênio como combustão, correto? É isso mesmo. Você tem que quebrar a molécula de água, transformar isso assim, liberar o oxigênio e sequestrar aquela moléculazinha de hidrogênio e usar como combustível. Acontece que existem algumas maneiras de fazer isso. 3 maneiras são bem conhecidas, que você aquece a água e ela vai formar o vapor, né? Mas nessa forma, existe um probleminha. Deixa eu só me ajustar aqui. Nessa forma existe um probleminha. Qual é o problema? Como é que você vai esquentar a água? Qual é a matriz energética para esquentar a água? Resistência. Perfeito. Mas como é que você vai quebrar a molécula de água? Tem que usar um outro agente. Hidróxido de sódio é o mais conhecido. O cloreto de sódio é um agente que tem em tudo que é lugar, que é o sal. O hidróxido de sódio é a soda cáustica. E outro, sabe, um sal mineral que tem aí, que todo mundo conhece, que é o bicarbonato de sódio. Tem uma outra matriz, que é o alumínio. Porém, essas matrizes são caríssimas. Ah, mas o sal tem em todo lugar. Vai ser muito caro. Vai sair muito caro. O alumínio vai sair muito caro. Por que tem esse problema todo? É que você pensa bem pequeno. Uma pessoa vai fazer um experimento bem pequeno
e vai fazer uma quebra de água, a molécula, vai separar, aí você consegue fazer um pequeno maçarico funcionar. Esqueceu de uma coisinha interessante. Para você fazer aquele maçariquinho, os experimentos que tem na internet aí, que todo mundo faz, qualquer besteira, uma bobagem que faz. Pega uma agulha e coloca lá e o hidrogênio vai saindo, vai um copo d'água, faz, e você pega um isqueiro, vai e dá aquela explosão. Fácil de fazer? Demais. Agora faça isso numa maneira industrial. Não vai conseguir fazer. E aí um certo rapaz, uma época lá em 1988, disse ter achado aquela solução. Olha, eu sou o Rei Midas, eu consegui transformar um metal qualquer em ouro, vamos lá, eu consigo fazer o carro a água. Mas ele não mostrou. E aí veio a teoria da conspiração, a maravilhosa teoria da conspiração. O cara desapareceu. Não desapareceu nada, caiu no esquecimento, não fez nada de sério. E aí eu já tentei diversas vezes fazer. Eu tenho uma oficina, vou fazer. Eu vejo todo mundo fazendo, eu vou fazer também, é a mesma coisa. Não funciona, não funciona. Todos são mentirosos, todos. Você pega um litro de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, vai despejar um pouquinho ali num certo recipiente e vai colocar no carro. Foi isso que o rapaz fez. Vai quebrar a molécula de água? Vai quebrar a molécula de água. Isso é perigosíssimo, porque o hidrogênio pega fogo na presença do ar. Ele pega fogo mesmo. E aí, o que você vai fazer? Isso é explosivo. Não tem cabimento que o cara tentou fazer. Mas vamos lá, segue o curso. Pegou, vou fazer um gerador de hidrogênio, que é que todo mundo faz, que todo mundo vende na internet, está cheio dessa engabelação mentirosa. O cara que faz isso é mentiroso. Eu provo para ele que ele é mentiroso, porque a geração de energia para quebrar a molécula de água, para transformar em hidrogênio, é muito maior do que o consumo de hidrogênio. Ele, para gerar energia, para quebrar aquilo ali, não vai funcionar. Você tem que gerar energia elétrica numa bateria. Um alternador está gerando. Beleza. Você tem que usar um combustível externo para fazer o motor girar. A bateria vai gerar uma corrente elétrica, vai aquecer uma resistência dentro daquele gerador, vai esquentar a água e a água vai começar a fazer uma quebra de hidrogênio. E aí você mistura. Pare de botar gasolina que não vai funcionar, cara, não tem condição, não tem, é pequeno demais, é pouco demais, não vai funcionar. Você precisava de um balde enorme de água com uma resistência enorme para quebrar aquela molécula de água e injetar hidrogênio dentro numa fonte para que a vela pudesse queimar esse hidrogênio e pudesse movimentar o carro. Não vai funcionar. Essa ideia é de jerico. Essa ideia é mentirosa. Não tem a menor possibilidade de você fazer isso. Você vai fazer numa quantidade tão pequena que não vai provocar efeito nenhum. É garantido. Pode pegar quem você quiser, compre lá, pague R$1.000 e tantos no gerador de hidrogênio. Faça isso. Isso é uma esculhambação. Mexer com a minha inteligência. Absurdo. Então, se você já ouviu falar do cara, aquele camarada, sumiram com o cara inventou o carro a água. Mentira. É fake news. É mentira. Não existe um camarada que fabricou um carro a água. Não existe. Ele é mentiroso. Não tem uma fabricação de hidrogênio para movimentar o carro a água. Primeiro, se você fizer um tanque de hidrogênio tão grande, é arriscadíssimo disso explodir, de pegar fogo. E não vai funcionar, meu filho. Não vai funcionar. Se você tiver um cilindro de hidrogênio, tá tudo bem, vai funcionar. Até o cilindro acabar, o carro vai queimar hidrogênio. Provoca a queima do hidrogênio
Ele nem precisa de nada, de ignição nenhuma, ele pega fogo em tudo que é lugar para formar água. É uma energia limpa? Muito limpa. Realmente é muito limpa. Mas você necessita de uma fonte de energia que seja tão grande ou maior do que a fonte que vai gerar a queima desse hidrogênio. Para você quebrar o hidrogênio, você vai ter uma medição em watts, uma energia que vai ser gerada em watts, que ela vai ser maior do que a energia gerada. E aí, como que você vai fazer para movimentar um carro? O rapaz que fabricou isso não existe. Pode ter feito? Fez, como todo mundo fez. Todo mundo vai fazer isso. Todo mundo pode fazer essa porcaria. Não vai funcionar. Eu fiz um maçarico feito com uma agulha de injeção, essa pequenininha. Fui fazer lá. Coloquei um otômetro para verificar quanto de energia eu ia gastar para fazer aquela energia, aquele maçarico. Não tem a menor condição, porque o que eu vou gastar aqui é muito maior do que o que eu vou produzir. Então é melhor arrumar uma máquina de solda. O que eu vou fazer com aquilo? Não tem matriz. Vai fabricar com vento? Tá. Põe um ventilador grandão lá em cima. Aí eu não preciso de fazer isso, se queimar hidrogênio, quebrar água. Eu ponho uma placa solar, é muito mais fácil. Muito melhor. Não dá certo. Isso não funciona. As matrizes energéticas que tem, é só botar na cabeça que é física. Você vai contra a lei da física, você não vai fazer absolutamente nada. Isso é mentira. Não acredite nessa história. Em 1988, o cara fabricou o carro a água e aí sumiu. Teoria da conspiração. Mentira. O cara caiu no esquecimento, não fez nada. Quer fazer? Portugal tenta ter uma energia limpa baseada no hidrogênio. Então, vamos passar para coisa séria, né? Passar para coisa séria. Portugal está na vanguarda, só que Portugal utiliza onda do mar para gerar energia, para quebrar a molécula de água, já tem muito sal na água, é mar, e utilizar esse hidrogênio gerado como gás de cozinha. É outra história. Você quebra a molécula da água? Claro, a molécula da água tem hidrogênio e tem oxigênio, H2O. Não é isso? As duas moléculas de hidrogênio, ela é quebrada. Elas são quebradas. Então você resgata isso aí e utiliza. O problema é que para você quebrar essa molécula de água, para cada molécula de água, você vai gerar 2, 3 watts. Você vai gastar 4 de energia externa para quebrar essa molécula. Então você vai perder. Como que você vai fazer isso? O gasto é muito grande. O gasto financeiro é muito grande. O gasto energético é muito grande. Não existe energia infinita. Não existe. Então, a história de que o rapaz que inventou o carro a água, isso é mentira. Isso não existe. Pode verificar todos os testes que foram feitos em todos os lugares. O gerador de hidrogênio. O gerador de hidrogênio é a maior engabelação que alguém pode ter tentado inventar. O gerador de hidrogênio, se fosse uma coisa real, ele não poderia ter uma bateria quebrando a molécula de água. Ah, isso? Então me explique. Então tá, explico. A energia gerada para quebrar a molécula de água vai ser maior do que a gerada
pela quebra da molécula de água. Não tem a menor condição. Aí você tem um carro com gasolina, um carro flex, você bota gasolina, ou bota álcool, ou sei lá o quê. Botou o carro para funcionar. Pegue lá o seu Honda Civic, que faz lá os seus 12 km com litro. Aí põe uma central dessa lá no meio do carro. Ele vai esculhambar o carro, né? Não vai. Pega o carro, teu carro velho. Pega aquele Gol velho. Pega o teu, como é que chama? É a tua Fiat Uno com a escada em cima. Aquela de 4 marchas. Bota lá. Deve ter sido esse carro. Acho que não era nem isso que o cara fez, era um Gol quadrado. Acho que nem existia isso na época ainda, 1988. Como alguns anos depois o Fernando Collor de Mello declarou que os carros do Brasil eram carroça. E aí, o rapaz fez o gerador de hidrogênio. Olha que coisa deprimente. E aí? Não funciona, meu filho. Não funciona. Quer funcionar? Pegue essa matriz energética e faça ela funcionar do zero. Nem a gasolina vai funcionar. Você precisa ter acumulado energia para fazer a combustão. Primeiro você tem que ligar alguma coisa, acender o palito de fósforo para a madeira pegar fogo. Então, meus amigos, essa história de que um cara, 1988, 1900 não sei quanto, fez esse carro a água, isso é uma balela. Isso é uma conversa fiada. Não acreditem não. E não vai. Não vai ter. Bem, se tu gostou desse conteúdo, já que tu é tão inteligente desse jeito, já que tu sabe de tudo mesmo, dá aquele like aí pra mim, se inscreve aqui no canal, que é pra gente fazer conteúdo esculhambando essa raça de engenheiro de obras prontas. Meus amigos engenheiros, meus companheiros, meus caros amigos, nada contra a engenharia, amo toda a engenharia, engenharia química, engenharia não sei de que lá, engenharia de produção, engenharia de obras prontas também. Se inscreve no canal. Eu preciso ter combustível para queimar no ano novo que vem. Um abraço a todos. Meu nome é Sebastião José Filho. Eu sou da área da física, da educação física.